Olha só, e em depoimento à CPI do MST nessa semana, a ex-integrante do movimento Vanusa Souza declarou que era coagida a votar em candidatos do PT na região do seu assentamento. Ela fazia parte do acampamento São João, no sul da Bahia, e diz ter sido expulsa da casa que construiu após começar a discordar das ações do grupo. Vamos ouvir um trecho. Vocês estão rindo? Vocês vivem do nosso suor, porque vocês foi eleito por nós. Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Nunca. Sabe por quê? Porque, não, eu não fui obrigada até certo tempo. Eu acreditava, como muitos de vocês aqui acredita nos seus colegas. Mas todo mundo erra. Todo mundo comete atos. Agora a gente tem que ter o caráter de admitir os nossos erros. Mas eu vejo que muitos aqui não querem admitir os erros. Porque precisa. Porque lá no acampamento, no assentamento, ou você vota, ou você perde a terra. Para mim não é honra estar aqui, não é alegria, é vergonha. Mas eu não podia ficar na minha casa apanhada, humilhada, levando o nome de bandida. Porque se eu me calasse, eu omitia. Eu estou aqui para dizer que esse movimento no extremo sul da Bahia age criminalmente quando alguém diz não para eles. A ex-militante disse também que quase foi assassinada por conta das divergências que tinha com o MST. Acompanhe. Eu acordei com em torno de umas 120 pessoas quebrando as portas, as janelas, os telhados da minha casa. E quando eu levantei, eu assustei, eu já estava segura pelos cabelos. Me jogaram em cima de uma caminhonete e, segundo eles, me levaram para matar no eucalipto. Mas não me mataram porque, quando ele estava me tirando do carro, provavelmente era próximo à pista, o farol de uma carreta lumiou muito forte. E eles acharam que era a polícia. Em nota, o MST repudiou os depoimentos de ex-assentados à CPI da Câmara. Segundo o MST, as acusações são infundadas. Eles também lamentam o, entre aspas, baixo nível e a falta de legitimidade da CPI. Para o movimento, a comissão tem sido usada como palco para agitar base social e deslegitimar a luta pela terra. Olha só, delegado Palumbo, um depoimento muito forte que talvez retrate o que de fato acontece dentro dos assentamentos. Eu acompanhei durante o depoimento da dona Vanusa, eu estava presente e acompanhei tudo. Eu tenho certeza absoluta que essa senhora fala a verdade. Em nenhum momento ela gaguejou, ela se esquivou, ela é firme na resposta dela. Quando ela falou assim, vocês estão rindo, ela estava se referindo aos deputados do PT e do PSOL. Quando ela foi aplaudida pelos deputados de direita, ela falou assim, eu não tenho felicidade de estar aqui, não é honra para mim. E é o que o Negão fala, há muito tempo eu escuto o Negão falando. O problema do MST é a cúpula. A cúpula é criminosa, a cúpula é bandida, a cúpula oprime esses trabalhadores, essas pessoas que estão lá. Para vocês terem uma ideia, ela relatou isso, está no depoimento dela, que quando eles iam fazer uma invasão, eles não sabiam para onde iam. Eles não eram avisados. Eles mandavam entrar nos ônibus, nos carros, nos caminhões e em nenhum momento avisavam para onde iam. E quando eles faziam a invasão, muitas vezes em terras produtivas,
eles roubavam, literalmente, roubavam todos os equipamentos. Todos os equipamentos eram roubados. Enquanto os líderes, quem está falando isso não é o delegado Palumbo, é uma ex-integrante do movimento dos trabalhadores sem terras, que para mim não é trabalhador. Ela falou que eles ficavam lá em condições subhumanas, sem receber absolutamente nada, enquanto os líderes iam de caminhonetes e moravam nas cidades. E muitas vezes eles ficavam lá num acampamento comum para todos, a terra era dividida e tinha que pagar pedágio. E o que ela estava reclamando é quando é que vai sair o documento dessas terras. E o MST, a cúpula do MST, não tem interesse nenhum que saia esse documento, porque senão eles vão perder o maior cabo eleitoral deles, que é o movimento, esse MST. A grande verdade é essa, eles não têm interesse de dar propriedade para esse povo que é oprimido, esculachado. Ela saiu de casa espancada, ela tomou um chute na cara, arrebentou com a cara dessa senhora. A filha dela tem problemas psicológicos até hoje e só não mataram porque passou uma carreta, uma bendita carreta, e ela falou isso, e eles pensaram que era a polícia. E quando ela procurou as autoridades, a estatal, o governo do estado da Bahia, ela não teve um atendimento digno, não teve uma investigação. Essa mulher fala a verdade. A cúpula desse movimento é criminosa, é criminoso. Okay, são bandidos. Você esteve lá, então você viu de perto isso, você conseguiu sentir, né? Rodolfo, eu acompanhei a passada do sentimento, né? Eu acompanhei muitos depoimentos na minha vida, na carreira de delegado. E eu tenho certeza que essa mulher está falando a verdade. Inclusive, ela acusou um dos deputados do PT, que estava lá, que ficou extremamente constrangido, estava um pouquinho atrás de mim. Toda hora eu virava para trás para olhar a cara desse sujeito. Ele ficou extremamente constrangido. E quando a esquerda quis humilhar essa mulher, eu não vi nenhuma feminista, que inclusive tem uma deputada lá feminista, do PSOL. Nós vamos entrar nessa discussão já de quem estava lá, Palumbo, mas eu te chamei primeiro porque justamente eu vi, você estava lá nesse depoimento, eu queria que você trouxesse esse sentimento de ver essa senhora depondo ali para todo mundo. Então, Mano Ferreira, a esquerda defende o movimento do MST, porque existe um fundamento para a existência do MST, mas quando vem uma senhora, cara, uma senhora, literalmente, chorando, colocando ali o coração nas palavras ali. Não tem como a gente desconfiar desse depoimento? Será que essa senhora representa de fato tudo o que acontece dentro desse movimento? Olha, eu sempre digo que a gente precisa diferenciar a causa, ou seja, a reforma agrária, que é uma causa legítima, pessoas trabalhadoras como esta senhora, que desejam basicamente ter o direito à propriedade privada para poderem alimentar a sua família através da agricultura, que é uma atividade extremamente nobre. Inclusive o agro é o que move a economia brasileira em muitos sentidos. Essas pessoas são pessoas pobres, de origem humilde, que não têm terras e desejam produzir. A gente precisa diferenciar a legitimidade desta causa, extremamente legítima, de práticas criminosas de pessoas que comandam esse movimento e utilizam a vulnerabilidade de senhoras como a senhora Vanusa em nome dos seus próprios interesses políticos. E isso é muito condenável. Eu diria que não apenas a gente vê a incoerência da esquerda brasileira nesse caso, no próprio depoimento dela, mas na reação que os deputados de esquerda têm ao depoimento dela. Quando se fala de combate ao racismo, ao machismo, ao classismo, é exatamente pelo fato de que é preciso dar igual dignidade a todo ser humano. E, portanto, o depoimento da senhora Vanusa deveria ser respeitado por todos. Ao ser alvo de chacota e humilhação por fazer um relato sobre o seu sofrimento, ela sofreu tudo que a esquerda diz que condena, que é o racismo, o machismo, o classismo, a humilhação, por simplesmente ser quem é. Isso é absolutamente inaceitável. Inadmissível. E quando a gente pensa também nessa situação, fica muito claro algo que para mim é inegociável, que é o fato de que a liberdade humana, no fim, ela é indivisível. Porque quando ela diz, por exemplo, que ou você vota
ou você perde a terra. A gente está falando aí da articulação entre a liberdade política e de pensamento, de pensar como deseja, de escolher o seu representante, com a liberdade econômica, de ter a sua propriedade, de ter o seu próprio dinheiro, de ter condições mínimas cometendo crime de sobrevivência. Também, né? E cometendo crime de chantagem, de negociata, o que é totalmente fora da nossa legislação aqui. Completamente fora. E por isso que eu digo... Compra de voto. Exato. Compra de principalmente. E como que a gente consegue libertar e dar dignidade a essas pessoas? A liberdade precisa ser tratada como um todo. O aumento da liberdade política, nesse caso, para que a pessoa tenha autonomia e condições de escolher de forma plena quem ela acha que a representa politicamente, está diretamente associado com a liberdade econômica, de conseguir ter condições mínimas de escolher sobre a sua própria vida, sobre a sua própria propriedade. Então, é preciso ter isso muito claro, né? Que é preciso que, como sociedade, nós sejamos capazes de ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social a terem condições mínimas de escolherem sobre sua própria vida, para que possam, assim, ser donas do seu destino. Perfeita. Negão, como é que a gente consegue tentar entender o comportamento dos políticos que ali riam do depoimento da dona Vanusa? Na verdade, eu acho que aquele comportamento foi até normal. Eu não fiquei surpreso nem um pouquinho. A hipocrisia é uma coisa que reina lá em Brasília. O Palumbo está aqui, pode falar disso até melhor do que eu. Eu não fiquei bravo só com os políticos de esquerda, fiquei com os de direita também, porque muitas vezes eles, sei lá, o Palumbo também está lá, ele pode até falar melhor do que eu aqui. Tem horas em que você só tem que deixar a pessoa falar. Vocês têm noção do que é o depoimento da dona Vanusa? Vocês têm noção do impacto que é o depoimento da dona Vanusa? Porque para você de casa aí, que é um playboy de merda, que gosta de ostentar o seu boné do MST porque é cool, tá ligado? Porque é legal, porque faz você pegar a menininha que gosta de dizer que é comunista, você não faz ideia do que rola num acampamento, você não faz ideia do que rola num prédio invadido do MTST ou de outros movimentos que também fazem isso. Lá você tem pessoas, quantas vezes eu não defendi essas pessoas aqui, quantas vezes eu não falei assim, você não faz ideia do que é você não ter um lar, do que é você não ter uma casa, do que é você não conseguir pagar um aluguel, do que é você ter que dormir na rua porque você tem medo de levar os seus filhos para um albergue, porque só Deus sabe o que pode acontecer nessa noite em que você levar lá. Agora que aqui em São Paulo os albergues estão ficando melhorzinhos. Entendeu? Então, tipo assim, ver como o pessoal, como os políticos de esquerda agiram, pra mim é super normal, eles são hipócritas mesmo. Na frente deles tinha uma mulher que é o estereótipo perfeito da bandeira deles. É uma mulher negra, é uma mulher pobre, é uma mulher sem terra, é uma mulher que precisa de uma terra, é uma mulher com pouca instrução, que na cabeça deles eles vão conseguir manipular essa mulher. Entendeu? E do outro lado você tem os políticos de direita que não conseguem entender o quão poderoso é aquele discurso. Graças a Deus a gente tinha o Salles ali, que mais de uma vez teve que bancar o professor da sala de aula, mandando o pessoal ficar quieto, porque eles não entendem que um aplauso quebra o raciocínio dela. E o que ela estava falando ali é muito importante, porque aquilo ali é o que passa a maioria dos assentados. Porque se o interesse fosse em dar terra para essas pessoas, a briga não seria só por terra. A briga seria também por uma estrada do lado dessa terra, a briga seria pelos insumos, porque é uma coisa... Gente, vocês têm que entender uma coisa muito séria sobre esses movimentos. Uma coisa é a pessoa que precisa de uma casa, é a pessoa que mora na área urbana. Essa pessoa já tem um trabalho, essa pessoa muitas vezes já tem um trabalho, essa pessoa tem como se virar porque ela só quer um teto. A diferença para o pessoal que precisa de uma terra é que esse pessoal vai ter que plantar, eles vão ter que viver da terra não só para se alimentar, mas também para poder fazer dinheiro com aquela terra. Ou seja, você pega, vamos supor, você pega essa pessoa, coloca ela numa terra e fala aí, se vira agora, nego. Não é assim. O governo vai ter que dar muito mais do que isso. E você não vê eles mexerem uma palha. Desde o começo do governo Lula, todas essas invasões que tiveram foram para benefício próprio da cúpula do MST. Nada para essas pessoas. E as poucas que estão conseguindo alguma coisa estão sendo ali
cooptadas, elas têm que votar no fulano de tal. Eu vi na pandemia isso acontecer. Eu mexi por muito tempo com sucata. Eu sei o que é entrar numa invasão. Eu conheço pessoas que moram numa invasão. Então eu jamais falaria mal dessas pessoas. Eu entendo que a cúpula é sempre quem está tentando, nas palavras da própria doutora Vanusa... Quando você chama de cúpula... Eu quero escravizar. Digamos, deixa eu só te interromper, porque eu quero saber, quando você chama de cúpula, você chama quem? Quem são os cabeças do MST? Quem comanda, porque como quem ela é que mesma comanda o disse... MST? Se existe uma CPI agora para apurar isso, quem é que comanda mas o aí MST? é onde está a malandragem. O MST não é uma empresa, ele não tem... Ele é dividido e ele tem sempre o caô, como foi falado aí por alguns congressistas, de dizer assim, mas ali é diferente, porque ali não tem CNPJ, não tem, e essas pessoas estão sendo escravizadas. Olha o poder da palavra, tá vendo que eu falo tanto que gostam de diminuir a palavra escravizar? A dona Vanusa foi curta e grossa. Eles estão sendo escravizados. É isso. É o âmbito jurídico, tá, Elaine? Vou trazer para o seu campo de batalha aqui. Como que essa senhora... Porque na minha concepção aqui, no meu entendimento, ela acaba de virar uma voz para muitos assentados que passam pela situação que ela mesma narrou ali. Como que funciona o âmbito jurídico agora? A polícia vai denunciar, vai abrir um inquérito, vai abrir uma investigação. Como é que vai, daqui para frente, depois desse depoimento dela, o que se deve fazer? Então vamos lá. Essa semana, né, esse depoimento foi bastante noticiado e eu tive a oportunidade aqui na PAN de falar algumas vezes sobre ele. E em todas as vezes que eu falei, até pelo aspecto jurídico, e aí falando como advogada mesmo, né, e civilista que sou, não sou criminal, sou da área civil, a gente se baseia muito na questão de provas, né? Então, até algumas pessoas não gostaram do tom do meu discurso, porque eu disse o seguinte, olha, infelizmente não basta uma pessoa chegar, contar uma narrativa, chorar, que a gente vai ter isto como verossímil, né? Ou seja, para ter veracidade, a gente precisa ter ali indícios, provas, e ela trouxe, além do depoimento, algumas imagens, algum material, e as imagens que eu vi, que foram divulgadas, né? Você via a casa dela toda quebrada, bastante deteriorada ali, com telhas quebradas, móveis revirados, mas você não conseguia chegar no que a gente chama no direito de autoria, ou seja, eu não vi ali quem é que fez aquela quebradeira. Mas eu vou dar um passo atrás, porque eu estou tendo agora a oportunidade de conversar com o deputado Palumbo, que estava presente no depoimento dela e tem muito mais riqueza de detalhe e, aliás, experiência como delegado para saber se há veracidade nas palavras dessa mulher. Porque como delegado, ele mesmo pontuou aqui, ele já viu muitos depoimentos numa delegacia e um delegado, mais do que ninguém, sabe quando alguém está mentindo e quando alguém está falando a verdade. E o deputado Palumbo, por quem eu guardo muito respeito, disse, não, o depoimento dela passou muita verdade, né, deputado? Passou muita verdade, ela procurou as autoridades da Bahia, só que, infelizmente, a polícia civil, ela não é uma polícia independente. Todas as polícias civis, todas de todos os estados, sofrem ingerência de governo. Vai um delegado de polícia peitar um secretário, ele é transferido. Eu posso falar isso também porque eu fiz parte durante 20 anos, ainda sou delegado, só estou licenciado. Vai um delegado de polícia peitar o governador, ele é transferido. Então a polícia deveria ser de Estado, mas infelizmente no Brasil a polícia é de governo e lá quem comanda, PT. Então é claro que essa investigação não ia prosperar. Mas agora com esses depoimentos, eu creio que há uma grande chance a questão do depoimento dela é saber, agora eu abro a discussão aqui na mesa, eu deixei todo mundo falar o tempo que vocês acharam que fosse pertinente, pra gente abrir uma discussão aqui agora sincera sobre esse assunto, tá? Porque eu assisti você no Pingos quando você trouxe exatamente essa reflexão como civilista, você precisa do material, você precisa da prova mesmo, basta o depoimento. Tendo em vista que isso acontece no Brasil, porque muita gente forja os assuntos, forja as questões, então por isso que a gente levanta essa suspeita. Se o Brasil fosse um país um pouquinho mais sério, um depoimento dessa era para fechar todos os assentamentos nesse momento e investigar o que de fato acontece. Mas ela identificou os agressores.
Então, E a palavra da testemunha vale. Se ela identificou os agressores, aí a questão... Ela foi torturada. Ela foi torturada. Não foi só lesão corporal. Ela sofreu tortura. Ela foi amarrada, ela foi espancada junto com os filhos, ela foi colocada num carro, ela passou o trajeto apanhando. Isso é tortura. Sim. Então, gente, nós estamos falando aqui de uma mulher. Sim. Uma mulher, como o Negão falou, negra, pobre, exatamente. sem teto, sem terra. Estrutura. E lá tinha deputada. Eu quero escutar o Mano Menezes falando. Mano Menezes, desculpa, de Mano Menezes. Só queria... Mano Ferreira, desculpa, de Mano Menezes, que eu tô aqui com o meu tricolor na cabeça. Se você só me permite, só tem mais um dado que essa semana trouxeram, né? E, portanto, nos deu aí a possibilidade de dúvida, que é que depois do depoimento dela, me parece que o filho desmentiu a mãe ou contou uma outra versão. E aí até disseram, não, mas é porque ele continua acampado, ele continua dentro do movimento. Ok, o problema é que como advogados, como operadores do direito, a gente sempre tem que confiar nas provas. Então é preciso investigar. Eu não quis em nenhum momento dizer que essa senhora estava mentindo, querendo dizer... Mas, doutora, se ele está dentro de um assentamento, seria mais ou menos como um morador, guardado as devidas proporções, como se um morador da área de tráfico de drogas denunciar algum traficante. É lógico que ele não vai denunciar. Sim, é verdade. Talvez ele esteja sofrendo até ameaça de morte. Como essa senhora, ela corre risco de vida. Ela tem que ter proteção policial, essa senhora. Vamos discutir um mérito aqui, porque o Mano trouxe pra gente aqui a causa da reforma agrária, que é legítima. Vocês não acham que isso perde um peso agora? Porque, por exemplo, tá? Nós, até agora, até em agosto, nós já tivemos um número muito maior de invasões do que num período de 4 anos do governo Bolsonaro. Isso é um fato, são números. E a tendência é aumentar. Veio a CPI do MST, todo mundo achou que ia frear, mas na semana passada houve outras invasões. Mas invasões não são pela reforma agrária. Não, tudo bem, eu vou chegar lá. Política. Então só um minuto, eu vou chegar lá, tá? Eu vou chegar lá. Porque se o MST nasceu com essa pauta política de equilibrar o balanço da reforma agrária, tão pouco eles estão fazendo, porque isso não é noticiado. O que é noticiado aqui são invasões, e agora uma agressão a uma mulher, com todas as proporções aqui que o Negão e todo mundo na mesa já falou. Como é que fica agora a reforma agrária para o MST? Olha, e eu acho até que vale fazer uma recuperação até histórica, porque a causa da reforma agrária no Brasil é muito antiga. Quando a gente pensa no processo abolicionista, o Negão inclusive falou que, com razão, como disse a Vanusa, é uma espécie de escravização, e de fato, quando a gente pensa no grau de vulnerabilidade que boa parte da sociedade brasileira sofre até os dias de hoje, no século XXI, para mim, é inescapável lembrar da frase de Joaquim Nabuco, líder abolicionista, que já dizia naquela época, século XIX, que a escravidão permaneceria sendo a grande marca nacional do Brasil, a grande característica nacional, por muito tempo ainda, mesmo depois de acabada o Instituto Jurídico da Escravidão como regime de trabalho, porque ela permaneceria viva no que o Nabuco chamava de obra da escravidão, que é basicamente esse tipo de repercussão social. Aquilo que continua historicamente como a desumanização, a subhumanização de uma parcela da população brasileira. A continuação que segue sem dignidade, processo. Exatamente. Que segue sem dignidade, que segue sem acesso a direitos, que segue sem acesso à educação, a liberdades básicas. Essas pessoas, no fim das contas, são o resultado da obra da escravidão que permanece viva até hoje. E aí, como eu falei, os abolicionistas no século XIX já falavam da reforma agrária. No entanto, por uma série de desventuras aqui que a gente poderia passar horas e horas tentando elocubrar o porquê, o fato é que, infelizmente, a sociedade brasileira, como sociedade civil, é muito menos desenvolvida do que deveria ser, a ponto de, quando a gente pensa quais são os grandes movimentos que defendem hoje a reforma agrária. Porque quando a gente pensa em reforma agrária, a gente está falando da reivindicação pelo direito à propriedade privada de algumas pessoas que não têm direito à propriedade hoje.
E a causa da propriedade privada, do ponto de vista da filosofia política, é uma causa do liberalismo, do conservadorismo, da direita. Sim. Quem defende a propriedade Mas privada... aqui é defendido pela Posso fazer um esquerda, adendo? né? Que você está falando, abre aspas aqui. O governo Bolsonaro teve a maior reforma agrária dos últimos tempos. Né, que é um fato também. 500 mil títulos. E o que é E antes importante... disso havia sido no governo Fernando Henrique. Exatamente. O que é importante, no governo Bolsonaro, houve a entrega do título de maneira individualizada para as famílias. E o que a cúpula do movimento me parece não querer é justamente a distribuição para as famílias. Eles querem concentrar na mão deles esses títulos, essa posse da terra, distribuir mínimos metros quadrados para as famílias montarem o seu acampamento e elas têm que trabalhar para eles analogamente como a escravidão. Então é exatamente isso que acontece. Eles não querem perder esse povo. Exato. Eles não querem dar autonomia para eles. Nesse caso, você vai ter sempre a quem votar. Você vai ter sempre aquele machado ali prestes a bater na cabeça da pessoa que dizer, não, se você não votar, como a própria a dona Vanusa falou ali. Gente, isso é uma coisa assim escabrosa. Entendeu? Nossa, isso palavra, é horrível. hein, Negão, que você trouxe agora. Isso é horrível e isso mostra bastante do que é o Brasil. Quantas vezes eu não falei aqui, o maior detentor de terras é a União. É a União. O Lula passou 8 anos no poder. A Dilma passou mais 6 e o Temer mais 2. Ah, mas o Temer... Não, o Temer era vice da Dilma. Ele não chegou lá porque ele foi eleito... Ele se candidatou como vice, ou seja, ele estava 16 anos de poder, todo mundo junto e misturado ali. E não fizeram nada. O Bolsonaro, em 4 anos, distribuiu 500 mil títulos de posse. Tem uma outra coisa que vocês precisam entender. São pautas também que estavam no trajeto do Bolsonaro e ele acabou fazendo. Mas tem uma outra coisa muito importante, que vocês têm que entender, é que eles tratam essas pessoas quase como uma religião. É quase como se fosse uma hipnose coletiva. Uma seita. Como se fosse uma seita, exatamente. Melhor ainda, como se fosse uma seita. Por quê? Pega o depoimento da dona Vanusa. Ela estava lá há 16 anos. Vocês viram como estava a casa da dona Vanusa? 16 anos, o que significa que ela não estava ainda vivendo do seu sustento da terra. Ela ainda dependia de programas sociais. Olha, Negão, 16 anos. Ela se revoltou porque ela aguentava mais. Quando é que vai sair o título? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, pra gente encerrar esse assunto do MST. A CPI está rolando e esse assunto ainda vai dar muito pano para manga, como eu sempre falo aqui. Foi esvaziado essa semana. Nós iremos noticiar muito mais sobre isso.